E aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Diego. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu trago algumas reflexões, alguns pensamentos intrusivos e coisas aleatórias do meu mundo. Galera, umas 2 semanas atrás, por aí, um amigo meu veio aqui em casa, né? A gente tava jogando videogame e aí a gente começou a trocar ideia. Ele é aquele tipo de amigo que você troca ideia sobre tudo, tá ligado? E um dos papos que a gente tava trocando ideia era sobre relacionamentos passados, sobre como a gente errou nos relacionamentos passados, como a gente acertou e como erraram com a gente, né? E acabou que nós dois tínhamos dois pontos de vista diferentes sobre um meio que o mesmo determinado assunto, sabe? Começando pela minha história, há uns anos atrás eu conheci uma pessoa muito bacana, muito gente boa, ela era interessante, sabe? Ela tinha gostos muito parecidos com os meus, né? Era, cara, uma pessoa muito boa, assim, mano, de coração muito puro. E só que essa pessoa, ela não tava muito bem, né? Ela tava passando por alguns problemas que não vêm ao caso aqui, é algo pessoal dela, eu não vou entrar em detalhes. Só que essa pessoa, ela não tava muito bem. E eu conheci essa pessoa numa fase da minha vida que eu também não tava muito bem. Como eu falei no vídeo passado, né? Eu ainda citei algumas coisas que minha amiga falou sobre mim. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que é amigo de todo mundo, que muita gente considera o melhor amigo, né? Muitos primos meus falam que, você é meu primo favorito e tal, não sei o quê. Não tô me vangloriando aqui não, né? Tô sim. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa que eu fui muito dedicado, eu sempre me entreguei muito em todas as minhas relações, sejam amizades, romance, familiar, sabe? Eu sempre me dediquei muito emocionalmente. E eu quebrei muita cara, né, mano? Gente, porra, eu quebrei muita cara. E nessa época que eu conheci essa garota, eu morava com meu pai, a minha mãe e meu primo, né? Meu irmão, de consideração. Nessa época a gente começou a ter algumas divergências em casa sobre dinheiro, sobre privacidade e tal. Eu era muito novo ainda e eu acabei entrando em desavença tanto com a minha mãe, e eu sempre fui muito próximo da minha mãe, quanto com esse meu primo, né? Que também sempre foi muito próximo de mim. E a gente acabou se estranhando ali e fazendo essa divisão. Hoje minha mãe mora com esse meu primo, eu moro com o meu pai. Hoje tá todo mundo bem. Tá? Não pode juntar os quatro, brincadeira. Tá todo mundo muito bem, direto eu tô lá, às vezes eles vêm aqui, mas é mais eu que vou lá. Só que foi uma fase que me afetou muito psicologicamente, porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva. E aí brigar com a minha mãe, brigar com esse meu primo não foi bacana. Sair de casa, né? Ainda moro na casa do meu pai. Mas sair de casa não foi muito bacana pra mim. Pra piorar, eu briguei com a minha melhor amiga na época. Tipo, eu e essa amiga, nós éramos inseparáveis. E eu acabei brigando com ela na época também. Era uma época que eu tava muito perturbado da cabeça. Eu tava brigando com todo mundo. Claramente eu tava implorando por socorro e ninguém tava me ouvindo. Nem eu tava me ouvindo, né? Porque até hoje eu não fui procurar uma terapia. Inclusive, procure terapia. É isso que eu vou fazer esse ano, tá? Já tô incentivando você. Mas aí, beleza, gente. Claramente eu não estava bem e eu virei o que, do meu ponto de vista, um babaca completo. Porque naquela época eu não sabia a diferença entre me cuidar, né? Ter amor próprio, pensar mais em mim, dosar essa entrega, né? Ser recíproco. Eu não sabia a diferença entre isso e ser um babaca. Eu não sabia a diferença entre ter amor próprio e não ter um pingo de empatia. E eu mudei completamente, sabe? A pessoa boa que eu sempre fui com todo mundo, eu passei a ser um filho da mãe, mano. Eu só pensava em mim mesmo, não, mano, nenhum sofrimento me comovia, tá ligado? Igual a Peach fala, nenhum sofrimento. Eu queria que todo mundo se fudesse, sabe? Eu só queria torrar meu dinheiro em cachaça. Basicamente, eu fiquei 2 anos na empresa anterior. O primeiro ano dela eu passei inteiro bêbado. Eu saía com um monte de gente, fazia amizade nesses rolês e ia pra outro rolê. E o meu amigo que foi pra esse rolê, eu deixava lá e saía com gente que eu nunca nem vi. E eu pensava, esses são os meus verdadeiros amigos, sabe? Porque eles estão sempre ali. E enquanto essa galera que eu tive desavença, que era galera importante realmente da minha vida, né? Eu acredito que a gente briga muito com quem a gente ama porque a gente se importa. Mas eu pensava, essa galera só me fode. E esse povo aqui, ó, que tá aqui nessa resenha aqui, desse lugar cheio de fumaça, um monte de fumante, nada contra os fumantes.
Mas essa galera aqui fazendo um monte de coisa errada, usufruindo do meu, como eu posso dizer, da minha ingenuidade, né? Às vezes usufruindo do meu dinheiro, eu achava que essa galera é minha amiga. E eu quebrei a cara. E aí, numa dessas saídas, eu saí com meu primo. Esse meu primo ainda é um primo muito próximo, tá? Vocês vão ver falando muito dos meus primos aqui, porque eu realmente sou uma pessoa muito família, gente. E eu saí com esse meu primo, fui numa balada lá e eu conheci essa garota. Inclusive, eu não sei nem se ela tá assistindo esse vídeo. Se estiver, eu tô com muita vergonha. Mas enfim, eu conheci essa garota nessa balada e a gente começou a ficar, as coisas foram se desenrolando, a gente começou a sair e eu comecei a me importar com essa garota, né? Pelas questões que estavam acontecendo com ela. E isso foi muito assustador pra mim, porque eu tava numa fase de, mesmo que fosse uma fase prejudicial pra mim, eu estava bem, eu acreditava que eu tava bem. E as coisas que ela estava me passando, a preocupação que eu estava tendo com ela, né, que ela estava fazendo eu sentir de novo, tava meio que me deixando mal. Eu tava me importando com ela, lógico que eu estava ficando mal por ela, e não que ela tenha me feito nada, né? Eu acho que vocês entenderam, eu estava ficando mal por ela estar mal. Pra mim isso foi assustador, porque eu falei, epa, eu tinha construído uma barreira, e eu falei, peraí, não é isso aqui que eu quero, porque todas as vezes que eu me importei com alguém, todas as vezes que eu me entreguei, né, que eu tava ali, quando essa pessoa ficou bem, ela me esqueceu, ela me abandonou, eu me fudi. Então, não, eu acho que não vai rolar. E, gente, se você não tá bem pra ajudar alguém, tá tudo bem. Tá? Você não é um messias, você não é o salvador, você não é clínica de reabilitação. Então, se ajudar alguém, se você puder ajudar alguém, ajude. Não deixe de ajudar. Mas se você não está bem para ajudar uma outra pessoa, se o seu psicológico não tá saudável para você ajudar uma outra pessoa, não ajude, não coloque a sua saúde emocional em risco por conta de outra pessoa. Só que, da forma como eu fiz isso, eu fui um filho da puta, porque eu poderia ter sentado com ela e conversado com ela e falado, ó, fulana, eu não tô legal, eu tô ficando mal também, eu sempre fui muito depressivo, ansioso, então isso tá trazendo isso de volta pra mim, e eu acho que é melhor a gente se afastar, acho que você precisa procurar um tratamento, eu preciso procurar um tratamento, e a gente vê como as coisas vão se desenrolar depois. Eu poderia ter me aberto com ela, falar da verdade. O que eu, homem vagabundo, fiz? Parei de responder ela, ghosting, né, que a galera fala, né? Parei de sair com ela, diminuí a frequência com que eu mandava mensagem, né? Comecei a responder mais seco, ela foi parando de responder, obviamente, porque a gente sempre sabe quando alguém não quer conversar com a gente. E, por fim, ela parou de mandar mensagem e eu sumi completamente, gente. Por que eu tô falando isso aqui? Porque eu me arrependo, claramente. Depois disso, eu tive outros relacionamentos. Gente, pode ter certeza, eu paguei o preço, tá? Talvez isso seja assunto para um outro vídeo, eu não sei, não. Mas enfim, por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente se arrepende das coisas que a gente faz, né? A gente é ser humano, a gente erra, e eu não tô diminuindo o que eu fiz aqui, a gravidade do que eu fiz aqui. Mas eu tô falando que eu me arrependo porque ao longo desse tempo, eu me arrependia disso, eu conversava, esse meu primo, né, que foi na balada comigo, ele conheceu ela e ele sempre jogava na minha cara e falava, porra, Diego, você é um imbecil, mano, a garota é mó gente boa e você, mano, você é um merda. E eu concordava com ele, eu falava, cara, sempre foi uma coisa que ficou ali, mesmo que eu não interagisse com ela, mesmo que na época eu não estivesse nutrindo sentimentos por ela, né, que eu tivesse outros relacionamentos, sempre foi uma coisa que ficou aqui entalada, porque eu sei que eu sou uma pessoa boa. Eu sei o quanto eu consigo entregar uma parte boa minha para as pessoas. E quando finalmente apareceu uma pessoa que era boa, que necessitava dessa minha parte boa, eu entreguei o meu pior, sendo que eu entrego o meu melhor para pessoas que não merecem. Puta que pariu, me irrita muito. Mas enfim, isso ficou remoendo na minha cabeça, né? Vira e mexe eu pensava nisso. Foi esse ano, foi no ano passado, eu não sei, né? A gente tá
nesse meio termo de dezembro para janeiro, fevereiro agora. E qual que é a ideia, gente? Eu fui excluir algumas coisas no meu direct, no Instagram, né? Algumas mensagens. E eu acabei topando com o perfil dela, né? Com a mensagem lá e... Nossa, na época eu lembrei com carinho dela. Falei, caraca, eu vou stalkear, né? Que é isso que a gente faz, a gente stalkeia. E aí, beleza. Fiquei ali dando uma olhada e tal, mandei a solicitação, né? Porque a gente tinha deixado de se seguir, mandei uma solicitação. Ela aceitou a minha solicitação e aí eu falei, puta, agora, né, preciso fazer alguma coisa a respeito. E eu decidi mandar mensagem pra ela. Gente, deixando bem claro aqui o contexto, eu não estou falando de num tom romântico, tá, gente? Entendam a mensagem do vídeo. Eu mandei pra ela a mensagem e eu expliquei pra ela, né, que eu não estava bem na época, que eu sabia que eu tinha sido errado e que a forma como eu agi não foi bacana, mas por que que eu não mandei mensagem antes? Porque a gente fica muito nessa questão de quando a gente erra com alguém, a gente realmente se arrepende. Eu acho que a primeira coisa que a gente quer fazer é falar. Só que quando a gente decide falar, depois de muito tempo assim, eu acho que fica tipo, porra, eu não mereço o perdão dessa pessoa, né? E aí você começa a ficar com medo de, puta, qual será que vai ser a reação da pessoa? O que é muito egoísta também, porque se essa pessoa quiser mandar você se fuder, ela tem todo o direito. Tá? Só que aí eu sentia que, tipo, poxa, ela é uma pessoa que é muito bacana, é uma pessoa que tava passando por uma fase difícil, é uma pessoa que lutou muito pra ficar bem e agora eu vou voltar. Eu fui um filho da puta e agora eu vou voltar. Depois que essa pessoa lutou muito pra ficar bem e falar, mano, não tem cabimento eu fazer um negócio desse. Então, acabei levando, nunca falando nada. Mas eu encontrei o perfil dela e eu decidi mandar mensagem mesmo, né? Se ela me xingasse, se ela me bloqueasse, se ela não aceitasse. Eu tinha que fazer isso porque talvez hoje... qual que foi a conclusão? Ela disse que não guardava mágoa, né? Na época ela se sentiu, sim, chateada, mas que ela não guardava mágoa. A gente ainda conversou, tranquilo. E qual que é a lição que eu tiro disso? Talvez, né, se você tem algo que você se arrepende, você quer falar pra essa pessoa, talvez isso nem vá fazer diferença pra essa pessoa. Talvez isso não é algo que incomode tanto essa pessoa. E às vezes isso pode incomodar mais você do que ela, porque você não se perdoou. A gente erra, né? Então a gente tem que aprender a nos perdoar. A gente fica muito com essa sensação de tipo, eu não mereço perdão, eu não mereço perdão, eu não mereço perdão. E às vezes a pessoa te perdoa e você ainda fica nessa situação de, porra, mano, eu sou um merda. E isso trava a sua vida. Não tô falando no meu caso, né, graças a Deus, a gente teve uma boa resolução ali dessa conversa, mas eu tô falando que isso acontece, né? Às vezes a gente não se permite se perdoar. E aí vem o lado do meu amigo. O meu amigo, ele, no caso dele, que eu também não vou entrar em detalhes, gente, é pessoal dele, mas no caso dele, ele acha que não tem perdão. Tudo tem perdão, gente. Obviamente, eu não vou falar aqui de casos criminais, né? Porra, não vou falar que nem aqueles filha da puta que mataram o cachorro, né? Porra, é um assunto para um outro vídeo. Eu acho que nem vou trazer isso aqui também, não sei. Enfim, mas eu não tô falando de casos criminais, gente. Tô falando de quando você erra com a pessoa. Eu acho que tem coisas que tem perdão. E no caso dele, pra ele, o que ele fez não tem perdão. E ele fica muito tempo. Hoje já tem anos que ele separou da ex, só que até hoje ele fica lá, né, camperando no perfil da ex pra ver se ela vai ficar solteira. E o que que eu vejo disso? Quando eu pergunto pra ele, você gosta dela? A resposta dele é, tipo, gosto, porque é alguém que fez parte da minha história, mas eu não gosto dela romanticamente. Então, o que eu vejo disso é que ele não tá esperando a ex dele ficar solteira porque ele ama ela e porque ele quer uma nova oportunidade com ela. Porque ele diz que ele só falaria com ela, ele não mandaria mensagem, né? Eu mandei mensagem, ele não mandaria mensagem, ele só falaria com ela se ela viesse até ele. E mesmo assim, se ela viesse até ele, ele acha que não daria mais certo hoje, porque
Ele não tá procurando um relacionamento. Ela já está em um relacionamento. E é o que eu falei, talvez isso nem seja tão importante pra ela, né? É algo que já foi, um relacionamento que já foi, ela tá feliz em outro relacionamento. E ele tá vivendo a vida dele. Só que ele tá ali, de alguma forma, olhando e olhando e olhando e olhando. E eu não acho que ele gosta dela. Eu acho que ele não se perdoa. E é essa reflexão que eu quero trazer pra vocês aqui. Gente, vocês estão se perdoando? Porque, beleza, todo mundo erra, gente. A gente faz uma cagada. Só que se você não se permite se perdoar, a sua vida não anda. O que eu vejo dele é que ele tem mais medo da reação dela e, tipo, ela tá bem. Sabe? E eu digo mais, gente. Se são casos e casos, eu mandei mensagem, ele não. Eu não estou dizendo que ele tem que mandar mensagem pra ela, tá? Ela é uma mulher comprometida. E mesmo assim, se ele se arrependesse, tudo bem, ele mandar uma mensagem desde que não tivesse outras intenções, vamos dizer assim. Porque eu acho o seguinte, gente, se você machucou essa pessoa e você não se arrepende de verdade, você não tem intenções boas, intenções claras com essa pessoa, e essa pessoa ela lutou muito pra ficar bem por algo que você fez com ela, deixa essa pessoa em paz. Eu imploro pra você, deixa essa pessoa em paz. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Eu tive que passar na pele, eu tive que aprender. Então, e por que que eu mandei mensagem? Porque eu realmente me arrependi do que eu tinha feito. Eu não tinha outras intenções com ela, tanto que eu não falo com ela, né? Eu falei com ela no dia que eu mandei mensagem e foi só isso, né? Eu não puxei assunto depois disso, né? A gente conversou sobre o canal aqui, ela também, eu incentivei ela a começar um, mas depois disso eu não fui atrás pra puxar assunto. Se isso vai acontecer em algum momento, eu não sei, eu não posso dizer, mas o que eu posso dizer é que eu não tinha outras intenções a não ser me desculpar. Se você tem outras intenções, se você quer falar com essa pessoa só pra suprir a sua carência, não seja esse filho da puta, eu te imploro, tá? Então é isso, gente. Eu acho que é basicamente isso. Dois pontos de vista de um mesmo assunto, né? E duas atitudes diferentes e duas lições diferentes que a gente pode tirar, sabe? Eu não acho que ele deva mandar mensagem, né? Não é esse o ponto. Mas eu acho que ele deve sim se perdoar. Pra que ele possa, quem sabe, entrar num relacionamento. Não é isso que ele tá procurando, mas eu também acho que isso estagnar tanto a nossa vida que ele nem se ache merecedor de ter um outro relacionamento, ele não se acha merecedor de ser feliz. Então, tudo isso influencia na nossa mente, gente, no nosso emocional, no nosso racional. Então, aprendam a se perdoar. É muito importante. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você tá se perdoando, se tem alguma coisa que você não consegue, né, liberar esse perdão. Vamos trocar uma ideia aqui, se você tá passando por alguma coisa, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, me chama na DM, a gente troca uma ideia, sabe, gente? A ideia aqui é essa, a gente ter essa troca, né? Compartilhar pensamentos e se ajudar. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu acho que é isso. Até!